Bem, irmãos, como a irmã anunciou, vamos abrir a palavra de Deus. Jó. Livro de Jó. Fica um livro antes de Salmos, tá? A gente vai ir para o capítulo 9, mas nós vamos ler só o versículo 27 até o 35. Versículos 27 até o 35, ok? Nós vamos ler. Quando eu estava orando, irmão, para Deus tocar no coração, trazer uma palavra, só Deus sabe do que a gente está precisando, qual é a exortação, né? E quando ele me trouxe essa passagem que eu fui ler, logo vem na mente, né, uma linha de exortação. E eu pensei comigo, mas Senhor, essa mensagem chamando as pessoas para crer em Jesus, né, a gente está num grupo que todos são crentes, e me veio assim no coração. Acredito que é Deus falando comigo, falando que a mensagem vai muito além do que a gente imagina, né? Ou seja, chega em ouvidos que a gente não espera. Eu lembro uma vez, minha esposa é testemunha disso, eu trabalhava de madrugada numa empresa, e quando foi de manhã, eu acordei 11 horas da manhã, porque eu cheguei às 7 em casa, fui dormir, acordei às 11, e eu estava na sala. O meu filho, o Miguel, ele tinha 1 aninho e pouco, ele estava engatinhando no tapete da sala, e minha esposa na cozinha. A sala era colada na cozinha, e ela estava cozinhando. E eu comecei a cantar, né? Eu gosto muito de cantar, peguei o inário e comecei a cantar, mas cantando mesmo, como se estivesse na igreja, soltando a voz, porque quando eu canto de verdade mesmo, eu não fico esperando, né, para ter vergonha, nada. E eu não sei porquê, o Espírito Santo começou a encher meu coração, e eu comecei a pregar para o meu filho, de 1 ano e meio. E eu me lembro mais ou menos das palavras. A gente vai ler Jó capítulo 9, versículo 27 ao 35. E eu comecei a pregar mais ou menos assim para o meu filho. Hoje você é uma criança, é um bebê, e não consegue discernir a diferença da direita para a esquerda. Você está pegado na fé dos seus pais. Vai chegar um dia em que você vai seguir pela sua própria fé, né? Um dia você vai estar sozinho, em angústia, sem ninguém perto, e você vai orar e Deus vai te ajudar. Você, não mais a oração do seu pai e da sua mãe. A minha esposa apareceu, irmão, e eu preguei para ele, não foi nessa voz baixa. Deus me encheu o coração de um jeito, e eu estava pregando alto, parecia que a minha esposa apareceu na porta e falou: Jô, que é isso? Tá ficando doido? Eu falei assim: eu não sei, eu tô pregando, Deus tá mandando eu pregar, e pregando, irmão, mesmo. Passou 1 ano. 1 ano, chegou um grupo em casa, de irmãos, igreja lá onde a gente estava, chegaram em casa, para fazer uma visita. Eles têm um grupo de visita assim, eles não sabem onde vão fazer a visita, eles se ajuntam, e aí conforme dá no coração, eles falam: eu sinto de ir nessa visita, e eles vão. Chegaram em casa, eu já estava numa outra casa, pagando aluguel, né? Eu já estava morando em outra casa. Essa irmã, uma irmã falou assim: eu preciso falar uma coisa para vocês. Ela falou assim: irmão Josafá, o irmão não sabe do que eu vou contar. Um dia, eu fui trabalhar de diarista numa casa que ficava do lado da sua. Aquela casa, irmãos, é de espírita, tem incenso, um punhado de coisa. Ela falou que quando ela entrou na casa, ela chegou às 8 horas da manhã, era 11 horas, ela não conseguiu fazer nada, de tanta opressão, de tanta coisa apertando ela, e ela desanimou e sentou na cozinha.
sentou e começou a chorar e falou: Deus, fala comigo. E naquele dia eu comecei a pregar para ela. Do outro lado, ela falou alto, falou exatamente com ela, e Deus libertou ela, e ela começou a limpar a casa. Ela começou e acabou até antes da hora. Deus abençoou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando Deus enche o seu coração para fazer uma coisa, faça. Não olha, não fica tentando medir, mas será que é para fazer? Será que vai dar certo? Faça. É Deus que está colocando no seu coração. Faça, porque Ele se encarrega do fruto aparecer. E é igual hoje. Nós vamos ler agora Jó, capítulo 9, a partir do versículo 27 até o 35. Vamos ler, irmãos. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o aspecto e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda que submerja... Espera aí, irmãos, deixa eu fechar um áudio aqui. Ainda que submerja no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Aliás, ainda que me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda. Vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de mim, tire ele sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Irmão, essa passagem bíblica, o apóstolo, ele está se lamentando. Ele está se lamentando porque Jó, ele entendeu que Deus está muito distante de nós. Deus é muito santo. E aqui Jó, ele está praticamente pedindo um intermediador, um árbitro. Lá naquela época, quando as duas pessoas tinham uma queixa e elas iam resolver, tinha alguém no meio que ficava entre os dois e colocava a mão no ombro de um e colocava a mão no ombro do outro para intermediar. Mas a pergunta é, quem pode estar no meio entre o homem e Deus? Quem pode estar no meio e ter condições de tocar em Deus e tocar no homem? Quem pode? Nessa passagem bíblica, Jó, ele sentiu falta. A alma dele está clamando uma coisa, que ele sentiu falta. Alguém que pudesse saber o que eu estou passando. Alguém que pudesse estar aqui e me compreendesse e ao mesmo tempo pudesse ir à presença de Deus, interceder por mim. É o que o Jó está falando. Já parou para pensar, irmão, num homem que acredita que pode entrar diante do tribunal de Deus e ser justificado por suas obras? Jó está falando, ainda que eu me lavasse com a água da neve e me purificasse, as minhas vestes vão mostrar que eu sou podre diante dele, diante de tanta santidade que ele tem. Então, quando uma pessoa acredita que ele está correndo atrás de sua salvação, que ele tem condições de fazer obras, isso é um sinal claro de que essa pessoa não tem a mínima ideia do tamanho de Deus, da sua justiça e da sua santidade. Porque todos os homens na Bíblia
que apesar das coisas que se passaram na vida deles, quando eles conseguiram entender isso, quando eles entraram em um estágio de sabedoria e de conhecimento tal que quando eles entram em si, eles falam: quem é que pode ir à presença de Deus? Nesta passagem, irmãos, Jó, ele não está apenas sofrendo pela dor física dele. Nós vemos aqui que ele está em agonia também espiritual. Todo o abatimento dele que veio sobre ele, as dificuldades que ele está passando, as dores, colocou ele em uma condição onde fez ele meditar nele mesmo e ver quão está distante de Deus. Jó, nesta passagem, irmão, em outras palavras, ele está reconhecendo o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho de sua santidade, porque quando Jó questiona-se a si mesmo, dizendo: eu não, nem que se eu me lavasse com a água da neve, a água mais pura, né, eu não estaria limpo o suficiente para estar diante dele. Então Jó chega a uma conclusão de que tudo o que ele fizer é inútil. Aqui no versículo 27, Jó diz que ele se queixa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Ou seja, ainda que eu disser: vou parar de chorar, vou parar de sofrer, vou levantar minha cabeça e vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas Jó ele se depara com uma situação de que, ainda que eu faça isso, isso não resolve o meu problema. Qual que é o problema de Jó? A culpa e o medo da condenação. Versículo 28, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Ou seja, Jó está dizendo: ainda que eu levante minha cabeça, ainda que eu tente dizer para mim mesmo: não, eu não fiz nada de errado, ele fala: eu tenho receio que se eu entrar na presença dele, ele não me terá por inocente. Ou seja, na presença de Deus, nenhum de nós estamos indesculpáveis. Nenhum de nós. E por isso Jó sabe disso. E Jó clama. Jó não sabe, mas o sentimento dele já está clamando por um mediador que ele viria muito tempo depois. Então, aqui no versículo 30, ele faz uma ilustração, o próprio Jó. Ainda que me lavasse com a água da neve e purificasse as minhas mãos com sabão, ainda que me submergirás, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, ainda que eu purificasse minhas mãos, vocês entendem quando Deus fala o limpo de mão, puro de coração? De um lugar onde a gente veio, eles não conseguem compreender isso na Bíblia, e eles acham que ali está dizendo para eles purificar a mão deles, que eles precisam ter boas obras. Não, Jó está dizendo aqui que ninguém tem a mão pura diante de Deus. Mão pura significa que jamais você cometeu nenhum ato de injustiça. Jó está falando: ainda que eu conseguisse me lavar, ainda que eu conseguisse purificar minha mão, Deus ainda assim, ele ia ver e enxergar todas as minhas iniquidades. Portanto, irmão, não sei onde você está, quando você está ouvindo isso, mas
Você precisa entender uma coisa. Não importa o quanto você tenta ser perfeito, o quanto você tenta lavar as suas mãos com a religiosidade, com as frequências no culto, indo de segunda a domingo, tocando o instrumento, sabe lá mais o que, fazendo para tentar agradar a Deus, com caridade, levando cestas básicas, tentando ser bonzinho. Você ainda está coberto de iniquidade para Deus. Entenda, Deus está muito longe de você e de mim, dizendo no aspecto de santidade e de justiça. É muito santo e muito justo. Nós não temos condições de confiar em suas obras. É loucura do homem achar que ele pode cumprir os requisitos que Deus apresenta na sua palavra. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus chamou aquele povo para a montanha, ele chama e ele faz o discurso da bem-aventurança. Jesus está entregando para eles o padrão de Deus para aquele que deseja chegar a Deus pelas suas obras. Jesus Cristo está mostrando aquele que chora, aquele que tem fome e sede de justiça, e aí ele vai mostrando tudo. Ele está nos ensinando uma coisa. Ele está mostrando que o padrão de Deus é elevado e que nenhum de nós nos salvaria. Aquele povo naquela época, quando Jesus terminasse esse discurso, deveriam cair de joelhos e falar: salve-nos, Senhor, salve-nos, porque se for assim, nenhum de nós se salvará. Essa é a mensagem que Jesus está passando. É como se Jesus se levantasse ao final e falasse: eu sei que vocês não conseguem. E é por isso que eu estou aqui. Para fazer por vocês o que vocês não podem. Vocês não podem chegar à presença de Deus, mas eu vou à presença dele como um homem de carne e osso, interceder por vocês. Portanto, irmão, Jó está em desespero. Jó, ele reconhece que Deus é muito além, está muito acima daquilo, das condições mínimas que eu possa para chegar próximo dele. Jó reconhece: Deus não é um homem como eu. A natureza dele é santa, não é como a nossa. Versículo 32, porque ele não é homem como eu. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ou seja, Deus, ele é muito elevado para que eu responda a ele em juízo. Não tem chances. Então, Jó está falando que não tem condição. Não há como haver um julgamento igual, irmão. Não, eu sou carne e osso e cheio de pecado. Ele é Deus e santo. Isso porque todo o discurso dos amigos de Jó e dele está se referindo entre Jó e Deus, irmão. Aqui está sendo apresentado um conflito, como se tivesse esse conflito entre Jó e Deus. Os amigos de Jó estão falando: tudo isso que sobreveio a você é sua culpa, são seus pecados. É como se Jó estivesse dizendo: olha, ainda que vocês tivessem razão, mas eu não fiz nada por isso, mas ainda que vocês tivessem razão, ainda que eu me limpasse, ainda que eu fizesse qualquer coisa para me justificar, ainda assim eu seria culpado diante de Deus. Jó não se justifica. Ao contrário, ele fala: ainda que fosse isso que vocês estão dizendo, eu bem sei, jamais nem eu, nem ninguém de vocês poderiam se justificar.
Então, Jó está mostrando aqui a sua pequenez, muito pequeno perto de Deus. Ou seja, o homem que é finito, você consegue ver e medir ele e apalpar. Pecador, entrar em juízo com o Deus infinito, que é santo pelos seus próprios méritos. Não santo porque alguém o santificou, santo por conta dos seus próprios méritos. Ou seja, o que Jó está mostrando aqui é um grande abismo entre nós e Deus. Jamais poderemos entrar à presença de Deus, a não ser por aquele que Ele enviou para nos resgatar. E o clamor central nessa mensagem, irmão, no clamor central, não há entre nós árbitro que põe a mão em nós ambos. Versículo 33, não há entre nós árbitro que põe a mão entre nós ambos. Ou seja, Jó está clamando, será que não tem ninguém que possa vir e mediar entre eu e Deus? Não para se justificar, mas alguém que possa chegar a Deus e pedir perdão e clemência por mim. Jó, irmãos, ele está manifestando aqui o desejo, o anseio, a dor da humanidade. Jó está refletindo nessa fala aqui o que a humanidade sente de falta de Deus, o que ela está sentindo agora. Muita gente nesse mundo não sabe, ele não sabe explicar a dor, o sofrimento, a falta de paz. É o estado e o espírito de Jó que estava aqui, que às vezes pega essas pessoas sentindo falta de algo que possa interceder entre ele e Deus, e ele nem sabe disso. Jó, ele estava ansiando por alguém que tivesse autoridade e que tivesse condição, ao mesmo tempo, de tocar nele, que é um ser humano, e também reconciliá-lo com Deus. Ou seja, ao mesmo tempo em que pudesse tocar no homem e tocar em Deus. Essa pergunta, Jó está expressando o desejo de toda a humanidade. Será que não tem nenhum árbitro que possa estar entre nós e Deus? Porque se Jesus sair, irmão, nós somos destruídos. Jesus está bem no meio, não porque Deus é mau, é porque a santidade e a justiça de Deus, ela agirá em proteção à santidade e o juízo de Deus. Então, Jó fazendo esse apelo, este pedido, esse clamor, que foi atendido. E aqui, irmãos, nós temos Deus entre o homem, inquirindo o homem tentando se justificar a Deus, fazendo o seu clamor, e Deus, depois de muito tempo, sabendo que isso está no anseio de todo homem na terra, todo homem nasce sentindo essa falta, sentindo esse desejo, Deus manda Jesus. Jesus é o único que está entre nós e Deus. Ele tem condição de tocar em Deus, e ao mesmo tempo, condição de tocar em nós, sem pecado. Conhece o que a gente conhece, sente o que nós sentimos, sem pecado. Um homem, um verdadeiro representante nosso, está lá, agora, na glória de Deus, intercedendo por você. Carne da sua carne, osso do seu osso, sentiu fome, sentiu frio, como você sente. E ele está lá, para fazer o que Jó está pedindo aqui. Jó faz mais um apelo, e o maior de todos, que é justamente por isso que ele pede esse árbitro, ele pede esse juiz. Jó ainda não tinha a palavra que nós temos hoje no Evangelho, o mediador.
Mas ele usou a palavra que ele tinha. E para isso, para chegar no versículo 34, para dizer o seguinte: tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Jó está pedindo que a vara da punição de Deus, que é aquele sentimento de culpa que aprisiona toda a humanidade. Muitos têm pavor e medo da morte porque esse é um dos efeitos da culpa no homem. Ele não sabe, mas quando vai chegando perto da morte, ele está chegando perto da punição. E eles entram em pavor. Então Jó está pedindo que seja retirado essa vara, a vara de cima dele, a vara do peso de Deus. No Evangelho, irmão, nós vemos essa vara como a justiça de Deus que caiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Como está lá em Isaías 53, falando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A vara do castigo caiu sobre Jesus Cristo, para que Deus tivesse clemência da nossa alma, para que ele pudesse nos perdoar. Portanto, irmão, Jó tentou, mas não conseguiu. Até tentou. Um homem humilde, que estava sempre na presença de Deus, estava sempre clamando a Deus, apresentando ofertas, pedindo perdão não só por ele, mas pelos seus filhos. E no final de tudo, quando ele estava no momento mais difícil da vida dele, ele percebeu que nada daquilo, mesmo assim, poderia limpá-lo ou justificá-lo diante de Deus. Ele olhou para o céu no momento mais difícil da sua vida. E ele fez esse clamor, olhando para o céu e vendo o juiz, o justo juiz, tentando imaginá-lo, apesar da infinita distância que nós temos de Deus. E Jó faz um clamor que representa toda a humanidade, pedindo um mediador. Hoje, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais pedir por um mediador. Porque o nosso mediador está vivo. É Jesus Cristo. Creia nele, entrega a sua vida para ele. Creia que ele te salva e esse medo vai embora de uma vez por todas. Quem crer de fato e de verdade não tem mais medo de punição. Não tem mais medo da morte. Porque ele sabe que após a morte verá o Cristo. Então pare de tentar se lavar como Jó fez, dizendo na frase, lavando-se com águas da neve, tentando embranquear os seus vestidos. Para, irmão, você não vai conseguir. Por acaso você tem mais justiças de obras humanas do que Jó? Homem reto e temente a Deus, e mesmo assim não tinha condições de chegar à presença de Deus. Pare de confiar em suas forças. Ela não adianta nada, absolutamente nada. Sua força, irmão, não é nada diante de Deus e nem diante dos seus pecados. Você pode achar que você é forte, mas você não tem ideia que os seus pecados são muito mais fortes do que você. Pare de tentar mudar seu semblante, achar que você é santo, achar que você é puro. Porque se você for à presença de Deus, sem a confiança nesse mediador, nesse juiz, a condenação será certa. O que Deus deixou registrado em Jó é isso. Não temos condições de confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E entenda uma coisa, irmão. Quando os anjos, os querubins, em Isaías 6, eles dizem: Santo, Santo
santo é o Senhor dos exércitos, eles não estão enfeitando, eles não estão falando isso apenas para fazer firula, eles não estão falando isso como uma palavra lisonjeia só para agradar a Deus. Não, Deus é santo, santo e santo, e eles estão ali clamando, exclamando isso, de tamanho peso e do tamanho da santidade do que eles estão assistindo. Nós estamos longe de Deus apenas da primeira santidade, muito mais longe da segunda e muito, muito, muito mais longe da terceira santidade. Entenda uma coisa, irmão, nessa mensagem que Deus está mandando hoje, lendo em Jó, a mensagem que Deus te manda é: você não precisa entrar no tribunal sozinho. Isso seria condenação na certa. Você não precisa. Vou contar para vocês aqui uma parábola de forma breve. Não sei se eu já contei aqui. Um homem foi avisado. Ele recebeu uma intimação de que ele deveria comparecer diante do tribunal de um juiz, o juiz mais rigoroso e justo que existia. Este homem entrou em desespero. Não sabia o que fazer. E então ele sentou na beira do caminho e chorou, porque não sabia o que fazer. Ele sabia que quando entrasse, seria condenado. Então alguém tocou no seu ombro. Alguém tocou no seu ombro e perguntou por que chorava. Ele explicou por que estava chorando. Ele explicou que tinha recebido uma carta de intimação para ir diante do tribunal daquele juiz tal, que era o juiz mais temido em todo o planeta. Aquela pessoa falou assim: olha, meu caro, eu não tenho coragem de ir, eu não vou, mas eu vou te ajudar, eu vou bancar toda a sua despesa nessa viagem é longa, eu banco todas essas despesas, tudo que você precisar durante o caminho, mas eu não posso te ajudar além disso. Então o homem ficou em desespero, porque ele precisava de alguém que fosse com ele. Aí uma outra pessoa tocou no seu ombro e falou assim: por que choras, rapaz? E ele falou a mesma coisa, a carta de intimação. E aquela pessoa falou o seguinte: olha, eu posso ir com você no caminho, todo o caminho, mas quando chegar na porta do tribunal, eu tenho que te deixar lá e eu vou embora para trás. Lá eu não posso entrar. O homem olhou aquilo e ficou em mais desespero ainda. Falei: mas como você não pode? Você não pode me levar, você não pode entrar lá, eu não posso entrar. Até que chegou um terceiro. Quando ele caiu de joelhos, em desespero, uma terceira pessoa tocou no seu ombro e falou: por que choras? Ele explicou a mesma coisa. E essa pessoa falou para ele: olha, eu não te garanto que você vai ter boa comida e vai ser rico, mas eu posso te ajudar no caminho. Também eu vou junto com você. Eu te acompanho. Eu vou junto com você essa viagem toda. Aí o homem falou: mas você vai ter coragem de entrar comigo no tribunal? Ele falou assim: sim, eu vou estar do seu lado, com a mão no seu ombro. E ele falou assim: mas você não tem medo do grande juiz? Ele falou: não, eu não tenho medo, porque o grande juiz é o meu pai e eu tenho o valor suficiente para pagar a sua culpa, para pagar aquilo que você deve. Irmãos, essa parábola está nos mostrando que esse caminho é a vida. Às vezes esse caminho você vai percorrer por 40 anos, às vezes você vai percorrer por 50 anos, às vezes você vai percorrer por 80 anos esse caminho.
O primeiro amigo que colocou a mão no seu ombro e falou: eu posso te ajudar e te dar as coisas que você precisa, é o dinheiro. O dinheiro vai te dar o que você precisa. O dinheiro ele vai te favorecer, mas ele não pode te ajudar naquele dia. O outro amigo que falou que vai com você todo o caminho, mas chegando lá na porta do tribunal ele volta embora, é a sua família. São seus irmãos, seus filhos, seus netos, que vão estar com você durante a vida toda. Mas a porta do tribunal é o cemitério. Eles vão te largar ali e vão voltar para trás, porque eles não podem ir além disso. Jesus Cristo é o único que disse: estarei contigo e eu posso interceder por você. Jesus Cristo não nos prometeu vida boa, riquezas e bênçãos, mas ele prometeu que fome vocês não passarão, frio vocês não vão sentir, e eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. E naquele dia eu vou colocar vocês diante de Deus, não como culpados, mas como filhos amados, que vão receber e entrar para a glória de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem, entenda uma coisa, irmão. Não tem outro a não ser Jesus Cristo que pode te ajudar, te levar até o fim e que vai te acompanhar quando todos te largarem na sepultura. Todos vão te largar ali, por mais que as pessoas possam gostar de você, por mais que eles possam te amar, por mais que você possa ter amigos fiéis, não vão estar do seu lado mais do que 24 horas quando você falecer. E do outro lado, como você vai estar? Quem é que vai poder te acompanhar? Receba essa mensagem, irmão. Jesus Cristo, Ele próprio está te convidando para ser o seu árbitro. Aquele que vai colocar a mão no seu ombro e o único que pode colocar a mão no ombro de Deus e falar: Pai, a dívida dele está paga. É o único que pode falar: eu paguei a culpa dele, a justiça que ia cair sobre ele já caiu sobre mim. Portanto, irmão, entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor das almas. Entregue agora a sua vida na mão dele e creia nele como seu único e suficiente Salvador e saia desse sofrimento. Enquanto você não entender que Jesus Cristo pagou por todos os seus pecados, que Jesus Cristo é o mediador perfeito e que não há obra que possa nos salvar, apenas uma obra, que é a obra de Jesus Cristo, obedecendo o Pai e indo até a morte de cruz. E para encerrar essa mensagem, irmão, eu vou ler para os irmãos, para terminar essa mensagem, a própria palavra de Jó, capítulo 19 e o versículo 25. Ele está dizendo o seguinte: Jó, naquela época, no capítulo 19 e 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus por isso. Glória te damos, Senhor Deus, que o nosso Redentor morreu, mas ele vive. A morte não tem poder sobre ele, porque ele é santo, porque a mão dele é limpa e o coração dele é puro mais do que a neve. E por isso ele vive e subiu o santo monte de Deus para interceder por nós,
porque Ele nos ama como o Pai nos amou, irmão. Creia em Jesus Cristo, porque não tem outro meio, não há outro caminho, irmão. Você não tem outra saída a não ser se jogar de joelhos diante de Deus e dizer: eu creio que Jesus é o meu Salvador, Senhor. Eu creio. Por quê? Porque o meu Senhor vive. E vive hoje e eternamente. Todos esses personagens estão no passado, morreram, estão enterrados, mas Jesus Cristo é o único que ainda vive. Não existe sepultura para ele. Simplesmente ele foi visto por mais de 500 pessoas subindo para a glória, para o céu. E nessa mensagem de hoje, de Jó, Deus está dizendo para alguém ou alguma alma: Ele é tão bom que Ele te encontrou e está te chamando, e está te fazendo um convite. Deixa eu colocar a mão no seu ombro. Deixa eu ser o seu mediador. Porque sem mim a condenação é certa. E glória a Deus por isso, irmão. Portanto, irmão, nessa mensagem que vem revestir, fortalecer mais a nossa fé daqueles que se entregaram a Cristo, para que você saiba, você está no caminho certo. E para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, esta mensagem é um chamado, é um convite. E esse convite, meu irmão, é de graça. Você não precisa dar nada. Você precisa apenas crer e confessar que sem Ele você não consegue se salvar. Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar a Deus, irmãos. Feche os olhos e vamos adorar a Deus e agradecê-lo nessa oração. Querido e amado Deus, em nome amado de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso árbitro e nosso juiz, Pai. Nele que tocou em nosso ombro e que está à sua direita, Deus. Nós encerramos esse culto agradecendo por tudo que aqui foi feito para o teu louvor e a sua glória, Senhor. E por essa mensagem, Pai, que o Senhor colocou para a igreja hoje, mostrando que só Jesus Cristo tem condição de chegar à sua presença. Como Ele chegou, Senhor, esteve nessa terra, carne da nossa carne, osso do nosso osso, e não foi contaminado com esta terra, santo e puro, retornou para interceder por todos nós. E tudo isso, Senhor, nós sabemos, porque a Tua palavra nos ensina, é plano Seu, foi a obra Sua, Senhor. Louvado seja o Seu nome para sempre, Pai. O Seu amor é muito grande, que nós não podemos entender e nem compreender, Senhor amado. Nós estamos aqui apenas para Te render graças, Pai querido e amado. Senhor, leva esta mensagem, Senhor. Trabalha onde tem que trabalhar. Vem, enquanto nós estamos orando agora, vem com Teu Espírito Santo, despertando as almas, libertando e trabalhando na vida daqueles que ainda não Te encontraram, Senhor. Tira essas almas do sofrimento, Pai. Coloca a certeza de salvação no coração delas. Permita que elas possam enxergar a beleza da Sua obra, Senhor. Querido Deus, assim, Senhor, nós encerramos esse culto, dando graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque Ele vive, né, irmãos? Como a irmã cantou. É o motivo de nós nos alegrar. Entenda uma coisa, irmão. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado e não vivesse, nós estávamos perdidos. Por isso a gente tem que louvar, porque Ele vive. Então eu posso crer no amanhã. Jó falou isso muitos anos antes de tudo acontecer. Aquele homem estava inspirado
Eu creio no meu Salvador, no meu Redentor, porque Ele vive. Louvado seja Deus por isso. Que a paz do eterno e do glorioso Deus, que por Jesus Cristo nos reconciliou com Ele, junto com o Espírito Santo que nos deu para nos ajudar e nos abrir a mente, e também com o poder de sua gloriosa palavra, que continue nos levando para a sua glória, a vida eterna. Amém. 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 Amém.